Ainda sobre o alfabeto hebraico, vamos falar hoje sobre a forma de escrita e as vogais, a vocalização. Então, com relação à escrita, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o português, ele escreve da esquerda para a direita, e o hebraico é o contrário, ele escreve da direita para a esquerda. As vogais, elas não estão sempre numa linha reta, igual acontece no português, por exemplo, mas elas podem estar acima ou abaixo das consoantes e raramente estarão depois, ou seja, do lado esquerdo da consoante. E nós temos dois tipos de sílaba, a sílaba aberta, que é composta de uma vogal e de uma consoante, como é o caso de vô, e a sílaba fechada, que é uma consoante, uma vogal e uma consoante, como é o caso de gal. E uma sílaba, ela nunca começa por uma vogal, ela sempre vai começar por uma consoante, mesmo que essa consoante não tenha som, como é o caso do aleph, por exemplo. Então, se tivermos isto, vai ser um i, porque essa vogal não tem nenhum som, ok? Então, quais são as vogais, né, que nós temos? Quais são as vocalizações possíveis? A primeira é o kametz, que é um Tzinho, e ele faz um A longo, como pá. Em algumas situações, como por exemplo, em uma sílaba fechada, ele pode ter o som de O. Então, por exemplo, se nós vimos isso daqui, tá vendo? Tem uma consoante, uma vogal e uma consoante, é uma sílaba fechada, e esse Tzinho, ele não é A, mas O, é kol. Isso significa tudo, mas isso é uma coisa que nós reveremos depois. Patar ou patak, depende da pronúncia que se dá, é um tracinho embaixo da consoante que faz um A mais curtinho. O hatef patak é esse tracinho com dois pontinhos ao lado e faz um A ainda mais curto. Depois temos o segol, que são 3 pontinhos, e é um E curto. É um E, na verdade, como em pé. O tseré é um E normal, e são esses 2 pontinhos, um ao lado do outro. Depois nós temos o hatef segol, que é esse segol, com os 2 pontinhos ao lado, e que faz um E bem curto. O ihik é um pontinho embaixo da consoante, que faz um I, e o olam é um pontinho acima da consoante, que faz um O. Então, por exemplo, com o caso do aleph, se tivermos um aleph e um bet, por exemplo, se o pontinho estiver embaixo, aqui nesse caso, é um I, um ihik. Mas se o pontinho estiver em cima, é um olam, ok? Depois nós temos o kibbutz, que são também 3 pontinhos, mas nesse caso na diagonal, que faz U, e o shuruk, que também faz um U, mas nesse caso é sempre com o vav, e é um U forte, um longo. E por último nós temos o sheva. O sheva é um E muito, é uma vogal muito curta, um E muito curto. Em algumas situações também será a ausência de som, ok? Mas o sheva, ele tem algumas regrinhas próprias que nós veremos em outra ocasião. Então, vamos fazer a leitura de algumas palavras e uma análise das consoantes e vogais que nós temos nelas, ok? Então, a primeira é pé, que significa boca. O que nós temos nessa palavra? O que nós vemos aqui? A primeira consoante, começando da esquerda para a direita, é um pé. A segunda é um ré. No pé, nós temos um dagesh, que faz com que realmente pronunciemos ela como P.
E a vocalização é um segol, que é um E curto, um E. Então, se lê pé, 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 porque esse Ré é apenas um assopro, ele não tem realmente um som. Então, pé é boca, pé é boca. Número 2, sadek. Desculpa, sader, sader. Então, aqui nós temos um sim, um dalet, um ré. E como vocalização, temos um kametz, que é um A longo, e um segol, que é um E. Então, sader, sader, significa campo. O terceiro é ma, ma, com esse assopro também no final, significa o que, que. Então, nós temos o mem, o kametz, o ré, na verdade. E normalmente nós vemos essa palavra no início de frase, e ela que mostra que se trata de uma pergunta, de uma questão. Tem outras também, né? E isso acontece porque nós não temos o ponto de interrogação. Número 4 é rafé, rafé. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um resh, um pé e um ré. Mas esse pé aqui, ele não tem dagesh, como tivemos no primeiro. Então, o primeiro é pé, mas o quarto é fé, ra, fé, ok? Porque como ele não tem o dagesh no meio, ou seja, não tem um pontinho aqui no meio, ele será pronunciado um F, ok? E então falaremos ra, fé, significa algo fraco, frouxo. Número 5 é zé, zé, ok? Que também tem vários significados, como isso, esse, este, é um pronome demonstrativo. E aqui nós temos o sein e o ré como consoantes e o segol como vogal. E a última é navi, navi. Aqui temos o nun, o bet, o yod e o aleph como consoante. E como vogal temos o kametz e o irik. Olha só, igual o rafé, né, o fraco aqui esse bet, ele também não tem o dagesh. E ele, quando ele não tem esse dagesh, ele faz som de V. Por isso que vamos falar navi, ok? O yod, ele normalmente tem som de Y. Por isso que eu meio que dupliquei esse I, ok? E o aleph não tem som. Navi. Aqui mais alguns exemplos. A primeira, sempre da esquerda para a direita. A primeira, cheat, cheat. Então, a primeira consoante é um tet, iod, tet. E a primeira vocalização é um irik. Então, cheat, ok? Que significa barro, lama. A segunda é reihal, reihal. Então, nós temos o re, iod, o kaf sem o dagesh e o lamed. Então, kaf sem o dagesh, ele vai fazer um ha, bem fraco, ok? Então, e a terceira é beina, que significa entre. Então, entre A e B, por exemplo. Entre A e B.
ok? Não o verbo entrar. E aqui nós temos bet, iod, nun final. Olha só. A diferença do nun final e do vav é que o nun ele passa um pouquinho para baixo e o vav ele fica em cima. Olha só a diferença. Tá vendo aqui? Up. Tá vendo aqui? Up. Nesse caso, temos esse pedaço que passa e aqui não passa nada para baixo. E assim que se diferencia o vav do nun. E bem claro, né? Se tiver no meio no meio da palavra, como esse caso aqui, não será o nun final, porque não tá no final de palavra. E vai lá. E no ben, bein, o bet tem o dagesh, por isso que ele terá o som de B e não de V. E a vocalização é um tseré, que é um E normal. Depois, rec, ok? Significa verdura. Então, nós temos o ré, iod, hash e o kof, ok? Como vocalização, irik e segol. E significa verdura, vegetal. Depois, nós temos sus. Então, nós temos um samek, vav, samek. Esse vav, ele tem o pontinho no meio. Então, é um shurek. Sus, ele faz som de U. E por último, temos tav. Então, um tet, vav e bet. E o vav tem um olam. Então, tov. Esse bet, ele não tem o dagesh, como é o caso aqui. Então, ele vai fazer o som de V. E tov significa bom, agradável. Então, aqui estão algumas palavras que se pode ler e fazer essa mesma análise que eu fiz, falando qual que é a consoante, qual que é a vogal, como que se ler, e eu deixarei como se ler embaixo. Até uma próxima, talvez. Tchau!